Bom dia! Na nossa aula de hoje, nós vamos trabalhar um pouco sobre cadeia e teia alimentar. Todos os seres vivos apresentam relações de alimentação no meio em que vive. Um gafanhoto, por exemplo, ele não é capaz de sobreviver sem se alimentar dos vegetais de uma área, assim como um pássaro que não vive. Seu alimento pode ser, inclusive, o gafanhoto. Todas as relações de alimentação e ecossistema podem ser representadas de duas maneiras: através da cadeia alimentar e da teia alimentar. Cadeia alimentar refere-se às representações das relações de alimentação que existem em um determinado ecossistema. Nas cadeias, o fluxo de energia é unidirecional, ou seja, é sempre em um mesmo sentido. Veja um exemplo simples de cadeia alimentar: capim, gafanhoto, sapo, cobra. No exemplo, vemos uma representação dos organismos que servem de alimento para outro em um fluxo unidirecional. As setas, elas podem ser lidas como serve de alimento para. Assim sendo, o capim serve de alimento para o gafanhoto. O gafanhoto, ele serve de alimento para o sapo. E o sapo serve de alimento para a cobra. É importante salientar que, apesar de não estarem representados acima, fungos e bactérias agem sobre todos esses organismos após sua morte. Níveis tróficos. Os níveis tróficos são um conjunto de organismos que possuem hábitos alimentares semelhantes, ocupando a mesma posição no ecossistema. As plantas, por exemplo, produzem seu próprio alimento, pois são organismos autotróficos. Assim, todas as plantas ocuparão o mesmo nível trófico, pois apresentam hábitos alimentares semelhantes. Existem basicamente 3 níveis tróficos: produtores. Os organismos incluídos nesse nível trófico apresentam em comum o fato de serem autotróficos. Isso quer dizer que todos os organismos produtores são capazes de produzir o seu próprio alimento por meio de um processo como a fotossíntese e a quimiossíntese. Então, aí, os organismos que são chamados de autotróficos são as plantas e as algas. Através do processo da fotossíntese, esses organismos, as plantas e as algas, elas têm a capacidade de produzir o seu próprio alimento. É por isso que elas são chamadas de produtoras. E elas representam o início de uma cadeia alimentar. Consumidores, organismos que fazem parte desse nível trófico são chamados heterotróficos, ou seja, todos os organismos desse nível alimentam-se de outro ser vivo. Os consumidores que se alimentam de produtores recebem a denominação de consumidor primários, consumidores primários. Os que se alimentam de consumidores primários são chamados de consumidores secundários. Já os que se alimentam dos consumidores secundários são chamados de terciário e assim sucessivamente. Decompositores são organismos heterotróficos que realizam o processo de decomposição, na qual devolvem nutrientes ao meio. Como, por exemplo, de decompositores, podemos citar as bactérias e os fungos. Aqui nós temos um exemplo de uma cadeia alimentar em que você observa que o produtor são quem? O produtor sempre será as plantas. São organismos autossuficientes que, através do processo da fotossíntese, têm a capacidade de produzir o seu próprio alimento. Se nós observarmos, o consumidor primário está no primeiro nível trófico da cadeia alimentar. É por isso que ele é chamado de consumidor primário. Ele se alimenta da planta.
Aí nós temos o consumidor secundário, que é a cobra, que vai se alimentar do consumidor primário. E nós temos o consumidor terciário, que vai se alimentar do consumidor secundário. Nós vamos observar que todos esses seres, eles vão chegar a morrer. Quem é que vai fazer a decomposição desta matéria? São os decompositores, os fungos e as bactérias. Eles não são representados em uma cadeia alimentar, mas eles são altamente importantes em uma cadeia alimentar, porque eles fazem o processo de decomposição da matéria morta. Ele diminui a quantidade de organismo morto que existe no planeta. Vamos ver agora um pouco sobre a teia alimentar. Diferentemente da cadeia alimentar, que obedece uma representação unidirecional, na teia alimentar há várias relações alimentares interligadas. A teia alimentar conecta, portanto, várias cadeias alimentares. Em uma teia alimentar, o mesmo organismo ele pode ser consumidor secundário e terciário, por exemplo. E se deve ao fato de que muitos seres vivos não se alimentam exclusivamente de um mesmo organismo. E alguns não são presas de apenas um ser. Nós temos aqui um exemplo de uma teia alimentar. Observe que como na cadeia alimentar, na teia alimentar, os produtores serão sempre as plantas. Aí nós temos os consumidores de primeira ordem, os consumidores de segunda ordem e os consumidores de terceira ordem. Observe que na teia alimentar, um ser vivo, ele tem a opção de se alimentar de mais de um ser vivo. Outro exemplo de teia alimentar, observem aqui que nós temos sempre o início, que é o produtor, que é a planta. Observe que aqui nós temos o coelho se alimenta da planta, o rato se alimenta da planta, o bode se alimenta da planta, mas nós vamos observar que a coruja, ela se alimenta de quê? Do rato. A cobra se alimenta do rato. Observe que um ser vivo, ele vai ter o quê? Mais de uma opção de alimentação na teia alimentar. Aqui nós temos um resumo para vocês darem uma lida e sintetizar sobre o assunto cadeia e teia alimentar.